Fala pessoal, professor Carlos Cavalcante, seu professor de redação aqui da Rede de Ensino Excelência. Deixa eu falar com vocês. Pessoal, redação é um peso, né? Eu sei que é um peso, mas deixa eu falar. Quando nós falamos em redação Enem, eu quero falar com você que vai prestar o Enem aí esse ano, que você tem que pensar em dois pilares que são fundamentais para você arrasar na redação aí desse processo seletivo tão competitivo aí no Brasil. Quando nós falamos em redação, eu quero que vocês pensem em dois pilares, tá certo? Eu quero que você pense no pilar relacionado à estruturação, estrutura do texto, e eu quero que você pense no pilar relacionado à argumentação. Gente, deixa eu falar com vocês. Quando eu falo em redação, é como se eu pensasse em uma árvore de Natal. Ela tem que ter uma armação, sim, ela tem que ter um projeto, e ela tem que ter aqueles enfeites, tá? Na verdade, essa armação, esse projeto é o que nós chamamos de projeto de texto, e esses enfeites que são colocados nessa árvore de Natal são as informações, né? Nós conhecemos muito como repertório sociocultural, são as estratégias argumentativas que eu vou utilizar para discutir determinado assunto. Então, o que o aluno ele tem que dominar? O que o candidato ele tem que dominar na redação do Enem? Estrutura do texto e a argumentação que ele vai utilizar para desenvolver sobre determinado tema, tá certo? Então vamos lá, preste atenção. Quando eu falo em argumentação, muito se liga à questão do repertório sociocultural. Gente, deixa eu falar com vocês, repertório sociocultural tem que ser estudado de forma a relacionar as informações por meio de eixos temáticos. Então, olha só, se eu vou trabalhar, por exemplo, se eu vou estudar citações, argumentos de autoridade, eu tenho que associar essas citações, esses argumentos de autoridade com eixos temáticos e não com delimitações temáticas, porque aí fica muito complicado. Se a gente for pegar delimitação temática, são inúmeros temas que o Enem pode cobrar aí na prova. Mas se eu estudo os repertórios por eixo, fica muito mais fácil. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu pegar, por exemplo, o tema de 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Essa delimitação, ela foi extraída do eixo cultura, o eixo cultural. E quando eu trabalho e estudo repertórios, estratégias argumentativas, repertório sociocultural do eixo cultura, fica muito mais fácil. Vou dar um exemplo. O artigo 215 da Constituição Federal de 88, ele traz exatamente uma informação sobre a questão do acesso à cultura no Brasil. Então, quando eu estudo esse repertório, automaticamente eu estou me preparando para discutir qualquer tema que seja extraído do eixo cultura. Tá certo? Então, quando eu falo em argumentos, eu tenho que pensar nos repertórios e ligar esses repertórios aos eixos. Só para a gente dar uma lembrada, quando eu falo em eixo, educação, saúde, cultura, segurança, política, faixa etária, meio ambiente, são eixos fortes aí que podem ser cobrados sim na redação do Enem. Isso que eu estou falando com vocês é relacionado aos repertórios, a forma de argumentar, tá certo? As informações. Como trabalhar essas informações, como estudar, como digerir, esses repertórios para que você vá exatamente bem carregado, dessas informações para discutir sobre determinado tema. Agora, se eu estou falando de repertório, eu não posso abandonar a questão do projeto de texto, porque não adianta nada eu ter informações e não ter uma estrutura para inserir essas informações. Essa estrutura ela vai me ajudar a organizar essas informações no texto, tá certo? Gente, parece muito bobo o que eu vou falar, mas é muito interessante que vocês sempre deem uma olhada em redações que são bem avaliadas. Deem uma olhada sobre a questão do projeto de texto, como que foi desenvolvida aquela introdução, quais os elementos foram inseridos naquele parágrafo introdutório, Eu tenho ali a questão da delimitação temática, como que aquele aluno, ele apresentou o tema na introdução, como que ele apresentou os argumentos, o argumento 1, o argumento 2, no desenvolvimento, ele começou o seu desenvolvimento como? Ele apresentou o argumento no primeiro tópico frasal, como que foi feita essa apresentação, tá certo? Qual tipo de repertório geralmente esse aluno utiliza, Essas redações que você está analisando, quais os repertórios que são apresentados, que constam nessas redações. Então, assim, analisar a redação bem avaliada é uma estratégia muito bacana, tá? Porque o aluno ele familiariza com aquilo que é avaliado de forma positiva pela banca, tá certo? Professores, então assim, abracem isso, peguem essas redações que são bem avaliadas para que você consiga enxergar a estrutura do texto, o projeto de texto que foi utilizado ali naquela redação bem avaliada, tá certo? Então, quando eu falo em estrutura,
pensa no projeto de texto, introdução, D1, D2, conclusão. Prestem bastante atenção quando eu falo a questão da estrutura, a estrutura da proposta de intervenção que é apresentada no parágrafo conclusivo, tá? Isso é muito importante porque a proposta de intervenção, ela é referente a 20% da nota da redação. 200 pontos são atribuídos à proposta de intervenção. Então, se você, na sua conclusão, traz um projeto que apresente todos os elementos da proposta de intervenção, só para a gente dar uma lembrada, agente, ação, modo, efeito, detalhamento, você vai perceber que aquela mostragem desses elementos vai ficar muito mais clara, muito mais evidente para o corretor. Então, assim, a chance de você perder ponto em uma competência que te avalia com 20% da nota é muito pequena. A questão de focar na estrutura textual é muito importante para que você realmente alcance uma nota alta aí na redação do Enem. Um outro detalhe que eu queria falar, eu falei sobre a questão da argumentação, estudar os repertórios por eixo temático, tá certo? Não estudem por delimitação, estudem por eixo. Falei da estrutura, chamei a atenção para a proposta de intervenção, que, como eu falei com vocês, 20% da nota é atribuída à proposta de intervenção. E um outro detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês é a questão da gramática, porque a competência... Gente, deixa eu falar com vocês. Vocês podem reparar, os alunos que alcançam 960, 980 são alunos que perdem geralmente pontos na competência 1. A competência 1 é uma competência muito minuciosa, porque ela vai pegar exatamente os aspectos gramaticais. Então, aquela questão ali da pontuação, vírgula, que é um caos, né? A questão da acentuação, concordância, tá certo? Regência, né? A crase ali que o pessoal embanana muito. Essas questões, elas são avaliadas na competência 1. Então, assim, fiquem atentos à gramática, tá certo? Porque a competência 1 realmente como diz, é um óleo na pista para muitos alunos aí, tá certo? Um outro detalhe que eu queria chamar a atenção, já que a gente está falando sobre essa questão de gramática, prestem atenção com relação à competência 4, porque geralmente eu falo com os alunos que a competência 4 é uma competência muito tranquila de você alcançar os 200 pontos, né? É aquela competência que vai exigir um domínio quanto ao uso dos mecanismos linguísticos, tá? O uso dos conectivos. Então, olha só, dentro dos critérios de avaliação do Enem, muitos alunos não sabem que o que chama atenção quanto ao uso dos conectivos é o uso interparágrafo e o uso intraparágrafo. O que é o inter e o intra? O inter é aquele uso de conectivo no início do parágrafo. Tem aluno que começa o parágrafo sem conectivo nenhum, ou seja, não há uma relação desse parágrafo que se inicia com o parágrafo anterior. Então eu preciso iniciar os meus parágrafos com conectivo. Isso chama a atenção de cara do corretor na hora que ele pega o seu texto e olha a questão da competência 4. E outro detalhe é o uso intraparágrafo, que é o uso dos conectivos dentro do parágrafo, tá? Então, se você começa um período, faça a inserção de um conectivo porque gente, olha só, olha o que eu vou falar, guardem isso. Os conectivos, na verdade, são os elementos que mais dialogam, que mais conversam com o corretor. Porque são por meio dos conectivos que nós vamos entender a ideia que aquele candidato, que aquele aluno quer passar com aquele texto, com aquele trecho, com aquele contexto. Vou dar só um exemplo para vocês. Quando eu pego uma solução, né, e eu vejo, por exemplo, um conectivo como com o intuito de, com a finalidade de, com o fito de, essas palavrinhas elas já me mostram que ali existe um efeito. E o que é o efeito? Um dos 5 elementos da proposta de intervenção: agente, ação, modo, efeito e detalhamento. Então, só por esse conectivo eu já consigo visualizar que ali pode existir um efeito. Coerente ou incoerente, não sei, está de acordo com a proposta, isso aí eu vou avaliar depois que eu fizer a leitura. Mas se existe aquele elemento coesivo, automaticamente existe uma ideia de finalidade. Se existe uma ideia de finalidade na conclusão, há um efeito ali. Tá certo? Então, fiquem atentos com relação à questão do uso dos conectivos, porque, como eu falei, conectivo conversa muito com o leitor, né? Vou dar só mais um exemplo com relação à questão dos conectivos. Quando eu trago um de acordo com, conforme, segundo, consoante, são conectivos que vão apresentar, geralmente, um repertório sociocultural. Então, eu, Carlos, como corretor, na hora que eu bato o olho naquele texto e vejo um conforme, vejo um de acordo com, eu sei que ali vem um repertório. Então, existe um embasamento. O aluno ele quer trazer a argumentação dele embasada em um repertório sociocultural. Então, aquele conectivo ele vai chamar a atenção, sim, do corretor para mostrar que ali existe um repertório sociocultural. Então, a redação do Enem, ela é basicamente
o resultado de um domínio de estrutura textual e argumentação. Se eu tenho um projeto de texto eficaz, se eu faço avaliações, análises de redação que foram bem avaliadas e se eu tenho informações, repertórios condizentes a todos os eixos temáticos que eu preciso dominar para escrever sobre qualquer tema, né, que venha a ser cobrado na redação do Enem, eu tenho certeza que você vai tirar uma nota altíssima na redação. Espero de verdade que essas dicas aí tenham ajudado. Podem ter certeza que nós aqui da Rede de Ensino Excelência estamos prontos para recebê-lo e oferecer o que há de melhor para te levar rumo ao seu sucesso. Tá certo? Beijo grande e até a próxima.